fazer mais alguns exemplos. Encontrar a locação da reta tangente à curva no ponto dado, sendo essa curva e o ponto de coordenadas 1 é. Então, a gente precisa conhecer a derivada. Para isso, vamos achar a função derivada geral, que aqui vai usar a regra do quociente. Deriva a primeira, que é elevada a x, né, a derivada dela própria, vezes a segunda, menos, repete a primeira, e multiplica pela derivada da segunda, que é 1. Tudo isso dividido por elevado a x ao quadrado. Só que aqui eu posso colocar elevado a x em evidência, que fica x menos 1. E aqui eu posso simplificar uma vez, né? Porque eu estou multiplicando e dividindo, então fica x menos 1 sobre e elevado a x. Então, essa é a nossa derivada para qualquer função. Então, logo, para x igual... Para qualquer função, não. Para qualquer x. Para x igual a 1, y' de 1 vai ser 1 menos 1 sobre e elevado a 1, que vai dar e. Mas como aqui vai dar 0, então o resultado é 0. Logo, daí, a inclinação, a reta que a gente está procurando, ela tem inclinação 0. Significa que ela é uma reta horizontal. É exatamente um ponto onde a derivada é 0. Daí, a reta tangente é horizontal. Se a reta tangente é horizontal, todos os pontos sobre essa curva têm a mesma coordenada y. Então, a equação vai ficar y igual a y0, que é exatamente y igual a e. Por que vai ficar aqui? Não é porque eu estou inventando, não. Não era y menos y0 igual a m vezes x menos x0? Só que como o m aqui vai dar 0, essa parte aqui vai zerar, né? A gente calculou que o m é 0. Então, vai ficar 0 vezes isso aqui vai dar 0. Então, y vai ser igual a y0, né? Exatamente. Se esse ponto, como esse ponto está na curva, e na reta também, e a reta é horizontal, então todo mundo tem a mesma coordenada y, então todos os pontos sobre essa curva tem que ter essa mesma, todos os pontos sobre essa reta tem que ter a mesma coordenada y desse ponto, que é, por isso que a equação fica assim. Bem, eu sei que vocês têm feito, tirando esse exemplo aqui, que é para determinar a reta tangente, todos os exercícios que eu fiz em sala foi do tipo derive a equação, que era justamente para aplicar a regra de derivação. Mas você vê que no livro tem muitos outros exercícios, não só do tipo cálculo. Então, às vezes fica até um pouco, digamos assim, chato no sentido de você só fazer conta, que é olhar para a função e derivar. Mas tem outros exercícios interessantes, e aí eu queria, nesse último vídeo, trazer isso para vocês também. Por exemplo, é a 45 de alguma dessas sessões do livro, mas é do livro. É o seguinte, você conhece que f de x é elevado a x vezes uma outra função g. Se você sabe que g de 0 é 2 e que a derivada no ponto x igual a 0 é 5, determine f de 0. Tem como a gente fazer isso? Tem. Por quê? Bem, já que eu quero saber a derivada quando x igual a 0, e eu conheço a expressão de f, a gente pode derivar, né? Seria um caminho natural. Bem, como é um produto da função exponencial pela função g, a derivada dessa função é usando a regra do produto, que é deriva a primeira, que é elevado a x, vezes a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Então, essa é a função f' para qualquer x. Como eu sei os valores de g para x igual a 0 e da derivada também para x igual a 0, então fica determinado f' de 0. Porque f' de 0 vai ser exatamente fazer 0 nessa expressão. Só que e elevado a 0 dá 1. Então, tanto isso aqui como isso aqui vai dar 1. Vai ficar apenas g de 0, que é 2, mais g' de 0, que é 5. E 2 mais 5, 7. Então, são questões interessantes também, que não é só simplesmente do tipo derive. Então, outra mais interessante ainda. A gente tem uma curva, y igual a x sobre x mais 1. E a pergunta é, quantas retas tangentes a essa curva passam por esse ponto? E em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva? Então, esse problema aqui, embora esteja falando de reta tangente, é diferente
do que eu fiz inicialmente, porque lá era calcule a reta tangente à curva dada no ponto tal. Aqui é para saber se se existem retas tangentes tangentes a essa curva que passam por esse ponto. Não quer dizer que eu quero calcular a reta tangente a essa curva especificamente nesse ponto. Tanto porque essa pergunta aqui já sugere que esse ponto aqui não faz parte do gráfico, ou seja, não é porque é assim, isso aqui tem um certo comportamento, um certo. Aí digamos que tá aqui, você calcule a reta tangente aqui. Aí traça a reta. Só que essa reta não ficou bem tocando, né? Era bom se eu conseguisse pegar aqui, mas às vezes é que ela não desenha tão bem, não fica onde você quer. Pronto, digamos que seja aqui a reta tangente. Só que essa reta, ela é infinita, né? Ela tem muitos outros pontos. E digamos que esse ponto aqui seja o ponto 1, 2. Ele quer saber, existem outros pontos, digamos, será que quando eu calcular a reta tangente aqui, ela também não passa por esse ponto? Ou, sei lá na frente também não acaba passando por esse ponto? É esse o problema. Primeiro, vou verificar que de fato é dessa natureza, ou seja, que 1 sobre 2 não está sobre a curva, e assim só existiria uma reta tangente, talvez até poderia ter mais, né? Então, o primeiro problema é, esse ponto 1 sobre 2, ele já está sobre o gráfico? E assim, uma reta tangente poderia ser encontrada simplesmente calculando a derivada, exatamente como o problema anterior que eu fiz? A resposta é não. Como é que eu sei que o ponto 1, 2 não está aqui? Quando x é igual a 1, a imagem é 2? E você verifica que não, porque quando x é igual a 1, a imagem é 1 meio. Então, esse aqui não está a curva e a gente está procurando justamente uma situação assim. Mas é possível fazer isso, ou seja, eu achar as retas tangentes que passam por esse 1, 2, só que ele não está sobre a curva? Bem, a gente sabe como é a equação da reta tangente de qualquer ponto, digamos, de coordenada x0, y0, seja assim, né? O nosso x0, y0 é tal que essa reta tangente, essa curva passa pelo ponto 1, 2. Aí você acha essa equação, né? Ela é dada por essa expressão. Aí eu quero saber se quando eu faço x igual a 1 e y igual a 2, elas satisfazem essa equação. Então, primeiro eu teria que saber quem é a derivada, mesmo assim. Então, eu vou calcular a derivada, porque eu vou precisar aqui, né? Aqui vai aparecer a f' de x0. Então, como é que calcula a derivada? Olhando para a equação, ela é de que tipo? É um quociente, então eu vou usar a regra do quociente. Deriva a primeira, que é 1, vezes a segunda, por isso que ficou aqui logo x mais 1, porque é resultado da multiplicação de x mais 1 por 1, menos, repete a primeira, que é x, e deriva a segunda. Mas a derivada da segunda vai dar 1 também. Então, vai ficar assim, dividido pela segunda ao quadrado. E aí eu posso simplificar, x com menos x dá 1, ficou assim, ou seja, isso é a derivada para qualquer x. Então, eu posso até trocar aqui por x0. Então, se o 1, 2 pertence à reta tangente, eu vou simplesmente substituir aqui nessa equação. Então, mas precisa ser em algum ponto, né? Que como eu não conheço, eu vou continuar com essa notação, x0, y0. Então, significa que 2 seria igual a derivada do ponto x0, que é justamente pegar essa expressão e substituir por x0, que eu coloquei aqui, vezes, note que eu estou trocando o x por 1 e não o x0, que é o que eu faço antes, porque o x0 e o y0 não é um ponto que está no gráfico, mas sim, eu quero saber se 1, 2, se esse ponto aqui pertence a essa equação. Então, se pertence, quando eu trocar o y e x por 1 e 2, tem que dar certo. Mas, aí, quem é y0? Y0 é a imagem do x0. E quem é a imagem do x0? É olhar para a expressão, que é dada por essa aqui, então, vai ficar x0 dividido por x0 mais 1. Então, y0 é isso aqui. E aí, eu consigo resolver, porque a minha equação só depende de x0. Agora, eu vou fazer todas as simplificações necessárias para isolar x0. Então, a primeira coisa que eu fiz, reduzir a uma única fração. Como é que isso é possível? Porque note que os denominadores aqui são potências de x0. Então, o mínimo múltiplo comum, ou o máximo divisor comum, na verdade, é esse daqui. Justamente porque ele já é um múltiplo desse, né? Então, x0 mais 1 ao quadrado é o mínimo múltiplo comum, né? O MMC. Na verdade, ele precisa tirar o MMC. Mas como esse já é múltiplo desse, então é ele. Quando eu faço isso, dividido por isso, dá ele próprio. Então, fica 1 vezes isso aqui, 1 menos x0.
mais isso dividido por isso, sobra 1. Então, por isso que fica x0 vezes x0 mais 1. Quando eu digo sobra 1, é porque aqui estava ao quadrado, né? Era ele multiplicado por ele mesmo. A gente cancela um desses fatores, e fica x0 vezes x0 mais 1. Faça essas multiplicações, exatamente fazer x0 ao quadrado mais x0. Cancelo esse com esse, aí eu vim para cá, fica x0 ao quadrado sobre x0 mais 1 ao quadrado. E agora, eu quero isolar x0, então eu fiz meios pelos extremos. Ficou duas vezes, aí eu vou ter que desenvolver isso aqui, né? Porque eu quero isolar x0, então é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a x0 ao quadrado. Agora, eu trouxe esse x0 ao quadrado para cá, para esse lado, aí fica negativo, como aqui vai ficar multiplicado por 2? Ficaria 2x0 ao quadrado menos x0 ao quadrado fica 1. Eu tô percebendo que eu fiz um erro, né? 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1 daria 2, e eu escrevi 1. Então, vai mudar tudo aqui. Bem, então, eu cheguei na equação de grau 2, né? A equação polinomial de grau 2, igual a zero. Então, achar as raízes dessa equação. Então, usando a fórmula quadrática, vai ficar menos b, que é menos 4, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac. Só que agora vai ficar 4 vezes 2, 8, e ficar 16 menos 8. Por incrível que pareça, a resposta tinha dado certo. Quando eu verifiquei 16 menos 8. Então, vai ficar raiz quadrada de 8. Ah, deu certo porque na hora de eu simplificar, eu simplifiquei errado, né? Que raiz... Não, raiz quadrada de 8 é 3 raiz de 2. Não, é 2 raiz de 2. Porque 8 é 2 ao cubo, né? Que é 2 ao quadrado vezes 2. Então, fica raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou raiz quadrada de 4, 2, vezes raiz de 2. Então, era para ser assim. Eu não sei onde foi que eu errei, se foi agora ou foi antes, porque a resposta deu certo. Deixa eu verificar aqui de novo. Substituir 2 e 1 nos lugares corretos. x0 sobre x0 mais 1. 1x0. Isso aqui está correto. Dividido por isso ao quadrado. Mais x0. Cancelou isso com ele. Ficou x0 ao quadrado. Mais 1. Ah, eu também esqueci o mais 1 aqui, né? Por isso que no final o erro deu certo. Porque aqui ia sobrar 1 mesmo. Porque aqui era mais 1. Aí vem para cá negativo. 2 mais 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Ah, ainda bem. Então, quer dizer, vou ter que trocar aqui. Era 16 menos 4. E aqui era 2 raiz de 3 mesmo. Justamente porque 12 é 4 vezes 3. Então, raiz quadrada de 12 vai ser raiz quadrada disso vezes raiz quadrada disso. Dá 2 raiz de 3. Fiquei muito admirada de eu ter errado uma coisa assim e de ter continuado. Mas justamente eu tinha errado aqui de esquecer de multiplicar. Na verdade, o que eu tinha errado foi esquecer do 1 aqui e eu não tinha multiplicado. Tinha dado certo. Chegar nessa expressão. Então, eu tenho dois valores. Só que eu consigo simplificar, porque noto que todo mundo aqui é múltiplo de 2. Então, dividindo por 2, fica menos 2 mais raiz de 3, menos 2 menos raiz de 3. Então, como eu encontrei duas soluções, quer dizer que tem duas retas tangentes. Exatamente a reta tangente da curva no ponto x0 igual a menos 2 mais raiz de 3, e o outro ponto é menos 2 menos raiz de 3. Então, a pergunta é, quantas tem? Duas. E em quais pontos é que elas trocam a curva? Exatamente nos pontos onde a reta é tangente.
E eu encontrei que esses pontos onde ela é tangente é justamente nesses dois. Então, para eu determinar o ponto, eu tenho que achar quem são seus respectivos y0, né? Jogar aqui de novo. Então, quando x0 for menos 2 mais raiz de 3, y0 vai ser, seria isso aqui, né? Menos 2 mais raiz de 3, dividido por isso, mais 1. Aí fica menos 2 mais 1, menos 1. Só que, como tem um raiz de 3 aqui no denominador, a solução costuma ser racionalizada. Então, como é que eu vou racionalizar isso aqui? Multiplicando pelo conjugado, para que eu consiga cancelar a raiz, igual a gente fazia lá no limite. Então, como eu tinha menos 1 mais raiz de 3, então o conjugado vai se trocar pela diferença. Aí eu faço isso, faço as continhas e chego nisso aqui. Note que quando eu somo aqui, ó, 2 menos 3 dá menos 1. Só que como embaixo vai dar menos 2, aí eu estou trocando o sinal de todo mundo aqui em cima. Então, dá menos 1, por isso que ficou 1 positivo. Aqui, somando, porque somando os coeficientes de raiz de 3, ficaria 2 menos 1, 1. Só que como eu vou dividir por menos 2, fica menos 1. Então, para x0 igual a esse valor, o y0 é isso. Por isso que um dos pontos é exatamente os pontos com essa coordenada. Menos 2 mais raiz de 3 e coordenada y, 1 menos raiz de 3 sobre 2. E o outro? Bem, quando x0 for menos 2 menos raiz de 3, o y0 vai ser obtido por essa expressão. Só que como eu não quero deixar a raiz no denominador, eu vou racionalizar. Só que agora, como eu tenho a diferença, eu vou multiplicar pela soma, pelo conjugado. Faço as continhas e o que é de se esperar vai ficar com o sinal trocado. Justamente aqui, 2 menos 3. Aqui continua dando menos 2, porque afinal de contas a gente tem a mesma coisa, só trocou de ordem. Então vai dar menos 2 aqui. Aqui vai ficar 2 menos 3, menos 1. Só que dividido por menos 2, 1. Menos 2 mais 1, menos 2. Só que dividido por menos 2 dá 1. Então, o outro ponto, onde a reta é tangente, onde toca a curva, é exatamente de coordenadas menos 2 menos raiz de 3, e o y0 é esse valor, 1 mais raiz de 3 sobre 2. Então, bem interessante, né? Porque diferente de encontrar a reta tangente no ponto dado, a gente pegou um ponto do plano cartesiano e quis saber quais são as retas tangentes que passam por essa curva.